Boa noite a todos, tudo bem? Gente, hoje eu iniciei a apostila de vocês com Poder Judiciário e Ministério Público para falar um pouco de organização judiciária com vocês, que eu percebi que é uma dúvida que abrange bem a sala, a turma, e talvez fique mais interessante a divisão da matéria direito, vocês conhecendo como que funciona a nossa organização judiciária. Primeiramente, eu quero destacar que, como vocês já sabem, nós vivemos num Estado democrático de direito. O que é o Estado democrático de direito? Nós possuímos eleições diretas, né? Elegemos o nosso presidente através da democracia. E o nosso Estado ele é dividido em 3 poderes. Quais são eles? Poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. Os 3 poderes são independentes e harmônicos entre si. O que significa isso? Significa que os 3 devem sempre ter a sua estrutura organizacional independente uma da outra e os 3 devem trabalhar simultaneamente, organizando-se e respeitando-se. Para quê? Para que o Estado flua e ande conforme manda a nossa Constituição. Ressalto que os 3 poderes, as 3 estruturas possuem organização piramidal. O que significa isso? Sempre nós temos o topo, as classes inferiores e as inferiores. Aí você vai subindo na carreira, tá? Tanto no legislativo, que nós temos os deputados, assessores e assim por diante, como no executivo, onde nós temos o topo da nossa pirâmide, o presidente da República, que tem depois os secretários, os adjuntos e assim por diante, como no Ministério Público e no Poder Judiciário. O Ministério Público, constitucionalmente, não é tido como um 4º poder, mas ele possui as garantias e obrigatoriedades do Poder Judiciário, se igualando a ele pela Constituição de 1988, tá? O que eu quero que vocês tenham bem dividido é que são 3 poderes que funcionam independentes entre si e devem trabalhar sempre juntos, harmonicamente, tá? O Poder Executivo, ele é eleito pelo povo através do Presidente da República, que é o chefe e o líder do Poder Executivo. O Poder Legislativo é composto por deputados, senadores, no caso das cidades, vereadores, deputados estaduais, sendo eles os chefes do Poder Legislativo, tá? E o Poder Judiciário é composto por juízes e desembargadores. Como eu disse, a hierarquia sempre é piramidal. Por exemplo, tanto no concurso da magistratura quanto no concurso do Ministério Público, você entra no concurso como promotor ou como juiz. Vejam bem, são carreiras independentes. Um promotor nunca vai virar juiz e um juiz nunca vai virar promotor. São carreiras independentes, funções independentes, garantias são as mesmas, tanto as garantias quanto as obrigatoriedades, que a gente chama, mas são funções e carreiras diferentes. E você vai subindo na carreira conforme a sua estrutura organizacional interna de cada órgão, do Judiciário ou do Ministério Público. A principal diferença desses poderes é que eu digo que o Poder Legislativo e o Poder Executivo são eleitos pelo povo. Você entra lá através de uma eleição, você é escolhido através de eleições, certo? Você é eleito, se candidata, você é eleito e assume o seu cargo. O Judiciário e o Ministério Público são poderes que são ocupados pela meritocracia. Você precisa de um concurso para estar habilitado a ocupar a vaga que ali possui, tá? Importante que eu digo é que o exercício jurisdicional compete ao Poder Judiciário, que é exercido por quem? Magistrados e desembargadores. Como eu disse, você entra como juiz, como magistrado e você vai subindo na sua carreira até se tornar desembargador. A mesma coisa acontece no Ministério Público. Você entra como promotor de justiça, você vai subindo na carreira, elevando até que a sua última ascensão você se torna procurador de justiça, tá? É importante que vocês saibam que ambos possuem poderes independentes. Não quero que vocês confundam que um é o começo da carreira que torna o outro. Não, a pirâmide delas são diferentes, embora sejam
piramidais. O que eles possuem? Igual que eu pus aqui para vocês, as garantias institucionais, que são as mesmas. A Constituição de 1988 deu as mesmas garantias institucionais para juízes e promotores, tá? Quais são elas? Eu coloquei 3, eu digo de garantias. Autonomia funcional, autonomia administrativa e autonomia financeira. Como eu disse, todos os poderes são autônomos, embora independentes e autônomos entre si, harmônicos entre si. Se eu digo que ela é autônoma, ela possui o quê? Ela possui a sua garantia, ela possui a sua autonomia funcional, a sua autonomia administrativa e autonomia financeira. Ou seja, o Estado, quando aprova o seu plano econômico, ele já destina um valor tanto ao Ministério Público quanto ao Poder Judiciário para que eles administrem o dinheiro deles. Eles possuem o administrativo, toda a máquina deles. Eles não dependem do governador, do governo, do presidente. Eles respondem pela estrutura organizacional deles. É uma das garantias. A autonomia funcional, ela diz respeito ao quê? Cada juiz, cada promotor que lá ocupa o cargo, eles possuem autonomia para decidir e trabalhar conforme as convicções jurídicas dele. Eles não devem nenhuma subordinação a ninguém. Por isso que a gente vê um monte de decisão diferente, um monte de atuação diversa entre juízes, promotores, ou o promotor daqui responde de um jeito, o juiz de lá decide de outro. Daí você tem um recurso para um tribunal que é decidido, a decisão é reformada. Por que acontece isso? É uma garantia de que eles não respondam, não sejam vinculados a nenhuma ordem superior, tá? Isso é a autonomia funcional que eles possuem. E a garantia financeira que eu pus para vocês, que é a garantia de subsídio. O que eles recebem, ambos recebem conforme a hierarquização da carreira deles. É uma autonomia, eles recebem do próprio poder e não do governo. Daquele dinheiro que eu falei para vocês que já tinha sido destinado para aquele fim. Certo? Deu para entender um pouquinho? Deu para vocês entenderem que são 2 carreiras divididas em pirâmides e você vai ascendendo em cada uma delas sem que uma se misture jamais com a outra. Cada uma com a sua função, cada uma com o seu empenho, cada uma com o seu trabalho, cada uma com a sua independência, tá? Depois eu falei para vocês dessas autonomias, falei da vitaliciedade, depois vocês vão ler aqui, tá bem compreensivo, né? Cada um que ocupa o poder, eles possuem a vitaliciedade, são garantias conferidas aos membros, tá? As pessoas que ali ocupam, que é o quê? A vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de subsídios. O que é a vitaliciedade? A partir do momento em que você passa no concurso, seja ele de juiz ou de promotor, que são concursos diversos, você lá é vitalício. A partir do momento em que você adquire a sua vitaliciedade, depois de 2 anos, você só sai do cargo depois de uma ação administrativa ou uma ação judicial que comprove alguma desídia para que você tenha que sair. Inamovibilidade. Inamovibilidade, eles são como? Eles são inamovíveis. Eles só se mudam da onde eles estão para trabalho, para outra coisa, caso eles queiram. Não tem um superior que os coloca na cidade ou na comarca ou na vara que eles tenham interesse. Por que isso, essa inamovibilidade? É uma garantia constitucional bem interessante. Imagina se não tivesse essa garantia constitucional, se o Sérgio Moro teria continuado na vara federal lá de Curitiba, continuando investigando as principais ações da Lava Jato. Isso não teria acontecido. Se ele não fosse inamovível, a primeira oportunidade que qualquer deputado, presidente, governador tivesse, trocaria a competência do juiz Sérgio Moro e do promotor que ali acompanha, o Dallagnol. Colocariam eles, vamos mandar eles lá para o Amapá, para o Acre, para um lugar que dificulte, que eles não consigam ter a menor influência nessas investigações que eles estão começando. Eles estão me incomodando. Então, troca eles de lugar.
Essa inamovibilidade é importantíssima para quê? Para que você não atrapalhe o curso de investigações, de ações e que não amedronte, né? Não intimide quem as faça, certo? Ficou claro sobre isso? Cuida de que não são, isso não se trata de um privilégio pessoal, e sim de uma garantia. Eu deixei bem claro para vocês que me parece óbvio, né? Que é uma garantia que visa a plena execução de um bom trabalho por eles, certo? Depois eu coloquei para vocês uma coisa que vocês já conheciam, mas para que a gente conseguisse deixar bem claro no texto, eu falei para vocês das pessoas, da pessoa natural e da pessoa jurídica. Lembra que eu contei como é que nasce a pessoa natural? A pessoa natural nasce através do CPF dela. A partir do momento em que ela nasce, ela é registrada, ela ganha o CPF. E a pessoa jurídica, que é quem nós estamos estudando, que está nascendo a nossa pessoa jurídica, através da junta comercial, quando surge o CNPJ, que nasce, que vai fazer parte da pessoa jurídica, que vai fazer, é o documento de nascimento dele, certo? Gente, ficou claro até aqui? Eu acho que foi isso que a gente falou. E só para a gente voltar naquilo lá, terminamos falando sobre a sociedade, a fundação e a associação. Que daí no vídeo que eu postei na semana passada, vocês viram, a gente definiu direitinho cada um deles, certo? Então tá bom, é isso. Vamos tentando tocar nossas videoaulas dessa forma, tá? Um abraço, boa noite.